Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa reflexão dessa semana e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em nome do Cristo, para refletirmos mais um pouquinho sobre os ensinamentos que o Cristo deixou e as mensagens que nossos irmãos espirituais trazem para nós. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento e que nós possamos desenvolver um bom raciocínio em cima da mensagem de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esperando que todos estejam bem e que essa semana, com o feriado, todos estejam tranquilos e ainda mais em paz, né? Que feriado sempre é bom, mas também é bom ter um pouco de cautela aí no momento de festejar, enquanto estamos de folga, né? Então vamos lá, meus irmãos, vamos partir para a nossa mensagem de hoje, da nossa palestrinha de hoje, que vem do livro Caminho Espírita, né? Que é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, como todos nós já sabemos, por espíritos diversos. A nossa mensagem de hoje é do nosso irmão Emmanuel. Vamos lá. Esse texto é um texto que, quando eu li, ele é um texto curtinho e eu entendi que ele é uma poesia. Então eu vou ler o texto primeiro e depois nós vamos comentar sobre ele. Porque como ele é bem curtinho, dá pra gente ler e depois fazer um comentário sobre ele. Então o nome do nosso texto de hoje é Contrassenso. Vamos lá. Contrassenso. Quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me suje os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse à lagarta que lhe dera a existência: não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fugiu, soberana, exigiu da ostra que se criara: não te abeires de mim. Quando o arco-íris se reconheceu, admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera: não me roube a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho, pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando vaidoso: a vida é poesia e nada, e Deus é ilusão. Emmanuel. Então nós vamos voltar no primeiro slide aqui, para que a gente possa, discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre esses contrassensos que nós, muitas vezes, cometemos na nossa jornada. Então, quando ele coloca aqui: quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Então, colocando essas evidências, esses contrassensos que é figurado pela natureza, como o próprio Emmanuel diz no finalzinho do texto, a gente se colocar na posição desse texto, dentro desse texto, como pessoas, né? E quantos de nós, quando nos vemos um pouquinho melhor da situação em que nós estávamos antes, não desmerecemos o Criador? Quantos de nós, muitas vezes, achamos que aquilo que nós conquistamos, quando nós estamos pedra bruta, nós estamos buscando sempre o Criador para que nos ajude, para que nos eleve, estamos sempre buscando a misericórdia de Deus. Mas quando a gente começa a brilhar um pouquinho, quando a gente vai sendo lapidado aos poucos, a gente vai ficando vaidoso, como
a gota aqui que achou que era uma gema valiosa, ela já achou que era uma pedra preciosa. Então ela desmereceu o rio de onde ela saiu, da água em que ela saiu. Então muitas vezes a gente faz isso também. Muitas vezes a gente, enquanto está pedra bruta, a gente vai buscando Deus, pedindo, orando e suplicando pela misericórdia divina. E aí quando nós nos achamos um pouquinho melhor, que a nossa pedra já não está tão escura, já não tem tanto lodo em torno de nós começamos a dar sinais de pequeno brilhinho, né? Uma pequena luzinha ali brilhando já em nós. Aí nós achamos que todo aquele processo em que nós passamos foi por conta própria, nós passamos sozinhos, nós não tivemos auxílio da divindade. E não é verdade, né? Então o que a gente faz? Muitas vezes a gente esquece Deus. Esquece que passou por tudo que passou pela misericórdia e pelo amor divino que está sempre nos envolvendo, que está sempre nos guiando, que está sempre nos auxiliando. E a mão amiga dos nossos irmãos espirituais que estão sempre nos auxiliando também. Jesus nos amparando o tempo inteiro. E a gente não para pensar que a gente só conquistou determinado lugar no mundo porque a misericórdia divina permitiu que fosse assim. E a gente fica achando que todo o mérito é só nosso, né? Então, quando ele fala também assim, o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz, que não me suje os pés. Então, nós fazemos isso também, muitas vezes, né, na nossa jornada. Quantas vezes nós estamos caídos, né, estamos bem desnorteados, né, sofrendo, angustiados, né, sem ver a luz no fim do túnel, como a gente costuma dizer, né, no ditado popular, e a gente não consegue enxergar a saída da nossa dificuldade. Mas quando a gente consegue o auxílio divino ou o auxílio de um irmão que nos auxilia, que nos traz, que nos estende a mão para nos levantar daquele buraco onde nós estamos e nós nos sentimos em pé de novo, nós fazemos o quê? Muitas vezes, se nós não tivermos a gratidão, não exercermos a gratidão, não exercermos a humildade em nós de reconhecer que saímos daquela situação, porque tivemos o auxílio divino e tivemos o amparo de outros irmãos que estão ali ao nosso lado e nos ajudou a sair da dificuldade, nós vamos deixar crescer em nós o orgulho, a vaidade, não é? Então vamos ser egoístas de achar que saímos da situação que estávamos porque fomos merecedores do nosso próprio esforço, né? E muitas vezes o esforço nem foi tão grande assim que nós fizemos. Às vezes nós só conquistamos uma situação, uma posição um pouco melhor daquela que nós estávamos porque alguém intercedeu por nós. Alguém fez algum esforço em nossa direção para nos ajudar a sair, porque muitas vezes a gente fica numa situação tão angustiante, né, tão deprimidos, que nós não conseguimos dar um passo à frente e dependemos do auxílio e da misericórdia dos outros e do amor divino para que nós possamos seguir no caminho e seguir na nossa evolução e no nosso aprendizado. E ele fala também do vaso, né? Do vaso de cerâmica que saiu ali do barro. Então, quando o vaso ainda não era vaso, ele ainda era só uma bola de barro, né? Ele estava integrado no todo ali. Ele fazia parte de toda aquela lama. Só que quando ele passa a ser vaso, né? Quando ele é moldado e ele é tirado de dentro da lama e se transforma num vaso, ele depois não lembra mais disso. Ele não lembra mais que fez parte daquele mundo, né? daquele ambiente. Ele fica orgulhoso e diz para a lama que não a suporta. Então nós também, em alguns momentos da nossa caminhada, dos nossos exercícios de caminhada, que achamos que estamos fazendo sempre o melhor e às vezes não estamos, né? Porque nem sempre sabemos o que estamos fazendo. E nós, muitas vezes, estamos ali inseridos dentro de um núcleo, né? De um núcleo de irmãos
simples, humildes, às vezes até mesmo da nossa família ali, que depois que a gente conquista alguns benefícios, algumas mordomias, nós esquecemos a parte que nos toca, que fazíamos parte daquele todo ali e que hoje a gente não quer mais nem olhar para trás para não ter que passar perto daquele que não deu um passo acima da simplicidade, da humildade que nós já demos. Porém, quando a gente faz isso, nós estamos negando a nossa origem, negando o nosso lugar na Terra, porque nós estamos aqui para crescer e evoluir e aprender sempre individualmente, mas crescer coletivamente. E todo aquele que cresce um pouquinho, que aprende um pouquinho mais, e aquele que sai da ignorância e passa a ter um conhecimento maior, né? Ou até mesmo facilidades materiais maiores, tem a obrigação de voltar no início, lá nas suas origens, e auxiliar aqueles que ainda não conseguiram essa conquista. Porque nós estamos aqui para auxiliar e nos ajudar mutuamente, e não para esquecermos do lugar de onde viemos. Nós estamos aqui para não só estarmos nos melhorando a cada dia, passando a cada dia de um estágio para outro, mas também para socorrer e amparar aqueles que necessitam do nosso amparo, assim como nós necessitamos do auxílio para sair. Como a gota necessitou do rio para se tornar uma gota na folha da primavera, assim como o tronco precisou da raiz para se sustentar no chão, para que ele se erguesse para cima e desse folhas e flores e frutos, né? E a raiz é quem dá a sustentação para ele. Assim como o vaso saiu da lama, né, do barro, e se transformou em cerâmica, nós também somos assim, né? Nós também precisamos, por exemplo, de valorizar a nossa família, os nossos entes queridos, porque são a nossa base, são a nossa raiz, é onde os nossos pés estão fincados, né? É ali que nós chegamos, é ali que nós encontramos o amparo, foi ali que nós encontramos o socorro, foi ali que nós encontramos a base de sustentação para chegarmos aonde chegamos até esse momento, né? Então, estar sempre de olho naquilo que nós já vivenciamos, para que a gente não se torne pessoas extremamente egoístas. E quando ele fala assim, quando o ouro se ajusta ao palácio, indagou da terra que o produzira, que fazes aí, barro escuro, né? Então, quando nós estamos melhorando a nossa situação, melhorando a nossa vida, melhorando o nosso estado, né? Seja ele físico, espiritual, financeiro, né? Material, não importa qual é a nossa evolução. Nós temos que nos comparar a esse trecho, né, do ouro, né? Quando nós estivermos numa situação melhor, não esquecermos daqueles que estiveram conosco desde o início da nossa caminhada, desde o início da nossa jornada, para nos dar a sustentação, para nos levantar, para nós podermos, de fato, um dia sermos, como nós podemos dizer, uma joia, né? Uma joia brilhante, uma pedra especial, né? Uma pedra rara nas mãos do Criador, porque Ele nos cria ali, simples e ignorante, como nós já conhecemos todo esse processo aqui da doutrina espírita, que nos traz claramente como é que nós começamos a nossa jornada, para que nós possamos chegar a ser um diamante lapidado de verdade, né? Então, para que nós possamos chegar a ser um diamante, muito esforço, muitos irmãos e muitas pessoas, né? Uma gleba muito grande de irmãos encarnados e desencarnados vão trabalhar para nos auxiliar, para nos ajudar a chegar aonde chegamos. Então, por mais que não seja tão longe assim o lugar onde estamos hoje, mas é graças ao auxílio e à misericórdia de Deus e o auxílio dos nossos irmãos que estão vivenciando a encarnação conosco, que nós estamos conseguindo chegar a alguns lugares, porque nós dependemos uns dos outros, né? Uma hora nós dependemos da casa dos nossos pais,
outra hora nós dependemos do favor de um amigo, da carona de alguém para chegar num lugar onde precisamos chegar. Às vezes nós dependemos do auxílio do nosso empregador, né? Porque sem o nosso trabalho físico nós não temos condições de manter a nossa vida física, né? E nem o ir e vir. Então nós dependemos muito uns dos outros. Então nós não podemos nunca esquecer a mensagem que Emmanuel traz para nós nesse texto, de que nós não podemos esquecer as nossas origens, de onde nós viemos, né? Aonde nós estamos e para onde a gente quer chegar, até onde nós queremos chegar. Então ele fala também assim, ó, quando a seda brilhou na pompa da festa, disse à lagarta que lhe dera existência: não te conheço, larva mesquinha. Então, quantos de nós, né, não apontando o dedo para ninguém, mas quantos de nós deixamos de dar o auxílio, o amparo para aqueles que nos trouxeram a encarnação, né, os nossos pais, os nossos irmãos, né, que nos deram a sustentação para a nossa vida, para que nós pudéssemos manter a nossa vida, né, e ignoramos, negligenciamos esse núcleo de irmãos que vieram para nos auxiliar. Muitos de nós fazemos isso. É claro, né, que nós não estamos aqui para condenar e nem apontar o dedo para ninguém, mas muitas vezes isso acontece, nós sabemos disso, que isso acontece ainda hoje no nosso planeta, né? E muito mais do que nós gostaríamos que isso acontecesse, mas é uma realidade. Então nós não podemos ser mesquinhos como a seda está sendo com a lagarta, né? Nós temos que ser gratos, né, a esses irmãos que nos trouxeram para essa encarnação, nossos pais, né? Depois os nossos irmãos mais velhos que nos ajudaram no nosso aprendizado na infância, né? Os tios, as tias, os avós, toda aquela gleba familiar que nós temos ao nosso redor, que nos ajuda a seguir na nossa caminhada, seguir em frente na nossa vida. Porque tudo que nós passamos por aqui, nós passamos para aprender. Nada que nos vem de graça e nem nada que nos vem por acaso. Tudo que nos vem é porque é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio aprendizado. E aí vamos aprendendo e melhorando a cada dia. Desde que nós aprendamos primeiro a palavra gratidão. Essa palavra ela tem que estar sempre em primeiro lugar no nosso dicionário do nosso dia a dia, né? Porque sem a gratidão nós nos tornamos pessoas egoístas. Então ele fala também o exemplo da pérola, né? Que ela parece linda, maravilhosa, soberana, né? E exige que a ostra, de lá de onde ela surgiu, não a beires, não chegue perto dela. Então, assim, hoje eu sou uma pérola brilhante, né? Hoje eu faço parte de um colar de pérolas. Mas a ostra, coitadinha, que sofreu lá as dores que precisou sofrer para que essa pérola se formasse, não pode mais chegar perto dela. Ainda continua sendo uma questão de nós estarmos olhando para o nosso redor, né? Em torno de nós. Quantas pessoas se sacrificaram, quantos irmãos tiveram que deixar muitos de seus afazeres, muito do seu descanso, né? Das suas horas de lazer, por exemplo, para nos socorrer nos momentos que nós precisamos, para nos auxiliar no momento que nós estávamos muito necessitados. Então, sempre não nos colocarmos acima de ninguém, não nos colocarmos menor do que somos, mas não nos colocarmos acima de ninguém, porque estamos sempre trabalhando mutuamente, uns dependendo dos outros o tempo todo. A nossa sociedade ela gira porque um faz e o outro refaz, não é? Então, um é especialista em determinada situação, o outro é especialista em outra determinada situação, né? Nós temos profissionais de várias áreas, não temos uma única vertente na nossa sociedade de um único profissão, né? Então, porque nós dependemos de muitas coisas. A nossa saúde, por exemplo, ela é multidisciplinar. Então, nós precisamos de vários especialistas para manter a nossa saúde física, né? Nós dependemos de vários setores da sociedade, de serviços, por exemplo,
para nos manter, para manter a nossa vida, manter a nossa casa, manter o nosso carro, manter tudo aquilo que nós precisamos para viver no nosso dia a dia, hoje em dia, porque não é tudo assim tão simples, tão fácil, tão tranquilo para se fazer. Então, todos nós dependemos de alguém para alguma coisa. Então, nós nunca podemos nos colocar acima de ninguém. E mais importante, né? Aprender, saber que somos dependentes muito dos outros e que os outros também são dependentes de nós e que nós temos que estar pronto para auxiliar e socorrer sempre, né? Sempre que for necessário, sempre que nós formos chamados ao trabalho, nós atendermos a esse chamado com brevidade, com amor, com caridade, com disciplina, não é? Para ajudar aquele que está ali precisando do auxílio naquele momento, assim como nós precisamos do auxílio de outros irmãos. Quantas vezes nós estamos sofrendo, precisando de alguém para nos ouvir, né? Só para ouvir. E aí, de repente, aparece uma mensagem no nosso celular de um amigo ou de uma amiga, né? De um parente, que pergunta como é que nós estamos, porque faz tempo que não nos vê. Então, já é a providência divina trabalhando e nos incentivando, né? Nos ajudando a levantar. Olha, tem aqui alguém que está interessado em saber no seu bem-estar. Você pode conversar com esse irmão, porque ele foi tocado ali pelos nossos irmãos espirituais, sabendo que nós estamos necessitados ali de um socorro emocional, às vezes espiritual, às vezes médico mesmo, né? E aí alguém vai falar conosco e vai nos mostrar onde é que nós estamos precisando de auxílio, de socorro, não é? E ele vem falando também aqui do arco-íris, né? Ele fala, quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera. Então, assim, a gente sabe que para a gente ver o arco-íris, precisa da luz do sol, né? Para que ele passe pelas partículas de água e forme aquela coisa linda que a gente fica admirado de ver, a gente não se cansa de admirar quando a gente vê um arco-íris, não é? Porque ele é muito lindo mesmo, mas ele depende da luz do sol para existir, porque só as gotas de água, né, não vai formar aquelas cores maravilhosas. A luz do sol precisa passar por elas para que ele exista. Então, nós, na nossa pequenez, temos que saber o seguinte, nós precisamos, e ele fala que ele fica admirado ali, né, da beleza dele, e fala para o sol não roubar a luz dele. Mas não é ele que tem luz, quem tem luz é o sol, não é verdade? E qual é o sol que existe na nossa vida? O sol da nossa vida é Deus, né? Deus é o sol da nossa vida. Então nós nunca podemos achar que somos nós que estamos sendo magníficos demais, que nós somos soberanos, que nós somos infalíveis, que nós somos bons demais, porque aquilo tudo que nós fazemos são obras nossas, de fato são obras nossas, nós fazemos mesmo, não é? Mas pela inspiração divina, pela inspiração amorosa do Criador, não fazemos nada sozinhos, não é? Então, quando nós produzimos uma obra de arte, por exemplo, nós não estamos trabalhando sozinhos, nós estamos trabalhando em conjunto com alguém ali que está nos inspirando, não é? Nós temos aptidão para aquilo? Temos, mas só a nossa aptidão sozinha não vai dar muita coisa, né? Porque a gente se dispersa, a gente se cansa, a gente não tem paciência, a gente desiste na primeira dificuldade. Mas ali tem um irmão do nosso lado falando, não, vai lá, você consegue, você vai conseguir, vai lá, pega o pincel de novo, pinta mais uma listinha aqui, não é? Faz mais um risquinho ali, muda de cor, faz assim, faz assado. E ele vai dando aquelas inspirações para nós e nós vamos exercendo aquela intuição e vai se transformando numa obra de arte linda, não é? Muitas vezes. Então, de onde vem tudo isso? Do amor de Deus, do nosso sol. Né? Daquele que nos sustenta, daquele que nos dá tudo aquilo que precisamos, daquele que nos traz a força que precisamos encontrar em nós. Às vezes nós estamos ali muito desanimados e aí olhamos para o céu e vemos um céu iluminado.
E simplesmente isso já é o suficiente para nos tirar daquela inércia onde nós estamos naquele momento. Então nós somos assim, meus irmãos, sempre lembrando que nós esquecemos dessa parte do auxílio divino, né? Que nós não somos autossuficientes ainda e talvez não sejamos, não sei como é que isso vai funcionar quando nós estivermos num mundo melhorado, né, do que nós estamos hoje. Mas sempre, em todos os instantes da nossa caminhada, independente de sermos espíritos puros ou não, quem vai estar dirigindo nossa vida é Deus. Sempre vai ser Deus. Nós nunca vamos poder dizer, esta obra aqui é minha, só minha e de mais ninguém. Mesmo que a gente tenha feito sozinho ali, né? Entre aspas. Mas Deus vai estar no centro de tudo. No centro de todas as nossas ações. Se nós acreditamos nele ou não acreditamos nele, isso é uma questão à parte. Mas que Deus está em tudo, ele está em tudo. Nós não podemos negligenciar isso. Agora, nós, espíritas, que estamos aqui estudando, entendendo, sabendo que Deus, ele é amor, misericórdia, onipotente, onisciente, a gente sabe que ele está em tudo, não é? Mesmo nas obras do egoísta, mesmo nas obras daquele que não confia nele, daquele que diz que não acredita nele, certo? Então, a gente sempre tem que reforçar isso dentro de nós, fazendo as nossas orações de agradecimento a Ele e louvando a Deus todos os dias por todas as oportunidades que recebemos e por tudo que aquele dia vai nos trazer. Na hora que nós nos levantamos da nossa cama, já agradecer a Deus pelo dia que estamos recebendo, pelo ar que estamos respirando e por tudo que aquele dia vai nos trazer de bom e de benefício para a nossa caminhada, mesmo que não seja assim tão bom como nós gostaríamos que fosse. E aí Emmanuel termina a mensagem, né, que para mim é uma poesia que eu achei muito linda, falando assim: copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido pelo pedestal do orgulho, pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando vaidoso: a vida é poesia e nada, e Deus é ilusão. Então, se Deus é ilusão, né? Aqui o final, Emmanuel vem mostrar para nós o quão nós somos egoístas em relação à divindade, né? Então, ele fala para nós aqui que ele usou todos esses exemplos com fenômenos da natureza para mostrar para nós que nós também fazemos essas coisas, que nós fazemos essas coisas, não também, né? Nós fazemos essas coisas, que nós somos insensatos, né? Que nós somos orgulhosos demais e que nós abusamos da nossa inteligência muitas vezes, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Conquistamos essa dádiva da inteligência, do pensamento contínuo, né? De poder produzir coisas e criar coisas, mas em alguns momentos nós nos equivocamos e usamos a nossa inteligência de maneira completamente equivocada, não é? E aí fazemos aquela pose de que não precisamos de nada nem de ninguém e que Deus é só uma ilusão, porque eu não vejo Deus, né? Eu não sei onde Ele está, não sei se Ele existe de verdade porque eu não consigo ver, mas não percebo ao mesmo tempo que tudo que acontece na minha vida, tudo que existe na natureza, tudo que existe em torno de nós, já é a presença de Deus. Já é Deus se mostrando para nós o tempo inteiro. Como nós demos o exemplo da obra de arte, não é? Quer mais presença divina do que nós olharmos para uma tela e vermos uma pintura magnífica, lindíssima. Pegar um Van Gogh, né? Um Monet, qualquer que seja, ou até mesmo um artista que não é assim tão conhecido, né? Tão famoso, mas é lindo de se olhar aquela beleza toda. Como que nós vamos dizer que Deus não existe? Não é? Quando nós olhamos para a natureza, nós olhamos o céu, vemos o arco-íris, não é? Olhamos as árvores, as copas das árvores, as flores. Quantas cores existem na natureza, né? Que produz flores magníficas. Pássaros que a gente fica impressionado de ver as cores que eles têm, o canto deles. Então, tudo na natureza e tudo em nós tem Deus.
né? Tem Deus em tudo. Nós nunca podemos achar que Deus é uma ilusão. Principalmente para nós que já estudamos aqui e lemos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos nossos irmãos, o que é Deus? E eles respondem, Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, se nós já sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, como nós podemos achar que Deus é uma ilusão? Não é? Deus não é uma ilusão. Deus é uma realidade. Talvez nós estejamos vivendo uma ilusão de achar que Deus é uma ilusão, mas Deus é uma realidade. Queiramos nós ou não, acreditemos nós ou não nisso, Deus é uma realidade. Se nós olharmos para o universo, se nós olharmos tudo que existe, até mesmo no nosso corpo, que é uma máquina perfeita, que até hoje os nossos irmãos da ciência ficam admirados a cada vez que descobrem algo novo em nosso corpo, né, na nossa constituição física. Então, como que nós podemos dizer que Deus é uma ilusão? Né? Não temos essa pretensão de achar que Deus é uma ilusão. Sejamos gratos pela nossa vida, pela nossa natureza, pelo nosso dom, pelos dons que Deus nos deu, né? Para que nós possamos, os talentos, como diz a parábola do talento, todos os talentos que nós temos hoje, né? Que nós conseguimos desenvolver algumas coisas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Todos esses talentos que nós estamos desenvolvendo hoje é por obra e misericórdia de Deus que nós as temos, não é? Então nós temos sim a oportunidade de sermos gratos, de aprendermos com os nossos erros, olhar sempre para o meio, né, de onde nós surgimos, olhar sempre para aqueles que nos auxiliaram, nos ampararam para que nós chegássemos até aqui e ajustar em nós essa consciência da divindade, né, da amorosidade de Deus, da benevolência de Deus em nós. E eu acho, então, meus irmãos, que talvez seja um pouquinho disso que nós estamos falando aqui hoje, que Emmanuel quis passar para nós com essa poesia linda que ele trouxe para a gente. Então, aqueles que tiverem a oportunidade de lerem, né, essa lição hoje, né, o contrassenso do livro Caminho Espírita, é a lição número 9. É uma lição assim fantástica, né? Poucas vezes eu li um texto que me chamou tanta atenção e que me despertou tanta coisa, tanta consciência quanto esse texto me chamou a atenção e me despertou mais consciência em mim mesma para que eu possa melhorar mais e observar mais as minhas ações, as minhas atitudes e perceber em mim se eu estou valorizando o meio, né, o núcleo de onde eu vim, se eu estou valorizando a minha família, né, que eu mesma, depois de ter saído da casa dos meus pais, ter tido a oportunidade de ser mãe, né, de ser vó e de cuidar de outras pessoas, se eu estou valorizando todos esses seres humanos que Deus colocou nas minhas mãos para que eu pudesse dirigi-los na caminhada deles também, e se eu fiz um bom trabalho e se eu ainda posso fazer melhor do que eu já fiz para que eles possam se posicionar no mundo melhores do que eu mesma me posicionei. Então nós estamos aqui na doutrina espírita para que nós possamos sempre estar alertas e aprendendo e olhando para essas coisas, observando isso em nós primeiramente, tudo que nós podemos mudar em nós e melhorar em nós para melhorarmos para os outros também. E assim nós vamos pedir licença para encerrar a nossa palestra de hoje, agradecendo mais uma vez a todos a paciência de estar conosco até esse momento e deixar essa mensagem como reflexão para a nossa semana. Que Deus, nosso Pai, nos ampare, nos proteja e nos guie sempre como Ele tem feito até aqui. Que assim seja.